vamos lá. Seguinte, mais um pra hoje aí, quarta-feira, pra vocês não ficarem sem nada, né? Já no último vídeo eu expliquei o problema que eu tô tendo agora. Luana Araújo relembra a participação no Ministério da Saúde durante a pandemia. Instituição acéfala. Vamos lá. Veio a nomeação, né, em maio de 2021 e 10 dias depois, a desnomeação. Eu queria saber como é que foram esses 10 dias. Se você puder resumir. O que aconteceu na hora que te chamaram? Como foi a brincadeira lá dentro? Se te ofereceram uma cloroquina? Se você chegou a dar uma cloroquina para uma ema? O que houve nesses 10 dias? Bom, primeira coisa, não foram 10 dias, na verdade, foram 20 dias. 20 dias? É 10 dias que as pessoas sabem de uma forma geral, porque foi a partir do momento que eu fui apresentada, mas 10 dias antes eu já estava trabalhando. Na verdade, a aproximação aconteceu um pouco antes disso. Eu trabalhava para uma organização internacional que prestava serviços o que eu fazia lá era ajudar a preparar sistemas de saúde para lidar com a pandemia. E a essa época, eu trabalhava com Coreia do Sul, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E aí essa organização se aproximou do Ministério e aí, enfim, começaram a encomendar projetos para que o Brasil conseguisse lidar melhor com a pandemia. Lembrando que lidar melhor não era grande esforço, tá certo? Porque morriam 4.000 pessoas por dia, né? Pior que isso é verdade, não era grande esforço mesmo, não. A gente tem a prova aí, Vietnã e China, densidade populacional imensa, morreu pouca gente, né? Naquele momento. Então, eu acho tão absurdo, porque hoje, a gente tem 2024, faz o que? 2 anos que acabou, né? Mais ou menos. E o pessoal trata isso com naturalidade. Tá ligado? Trata o que foi a pandemia hoje já com a naturalidade absurda. A gente já acostumou. Eu acho que o Bolsonaro fez muito isso, né, velho? De acostumar a gente com o absurdo frequentemente, né? Era muito mais E é organizado. uma parada que ninguém para pra pensar. Estatisticamente, todo mundo conhece alguém que morreu na pandemia. Todo mundo conhece pelo menos alguém. E eu conheço mais de um. As ferramentas que a gente já tinha para poder fazer com que aquilo funcionasse de uma forma minimamente positiva, e lembrando também que o ministro anterior usava máscara no nariz e dizia que não fazia ideia do que era o SUS, né? O ministro da Saúde. Então, convenhamos, não precisava de grandes coisas, era só um mínimo de bom senso. Um mínimo de bom senso já funcionaria bastante. E aí a gente começou a trabalhar com essas coisas, houve a ideia da criação dessa Secretaria Extraordinária de Combate à Covid, que talvez não fosse necessária, na verdade, né? Você precisava só que a coisa que funcionasse, mas enfim, era uma estratégia que a pessoa que assumiu ali naquele momento tinha. Quem era a pessoa? Era o Marcelo Queiroga. Não, Queiroga, eu imaginei que podia ter sido, essa ideia podia ter surgido de outra pessoa. Não, né? Até onde eu sei, ela surgiu dele mesmo, dessa ideia de concatenar esses esforços da Covid sob uma única secretaria, e aí eu recebi esse convite, pensei 1000 vezes. Não, o pior é que o cara precisa de criar uma secretaria Mano, pelo amor de Deus, velho. Naquela altura do campeonato era só olhar pros outros países. É isso que tá dando certo, é isso que a gente vai fazer aqui. Acabou, velho. Acabou. Mas fica aquele bando de filha da puta da Faria Lima. Ai, meu Deus, eles estão imprimindo moeda. Entendeu? Vai acabar com a economia do país. Que eu entendi que Eles reclamaram do gás da pandemia. Você vê a galera reclamando do gás da pandemia. Nenhum dos liberal reclama do gasto do Bolsonaro durante a eleição. Ninguém fala nada, né? O Bolsonaro estraçalhando as contas públicas para tentar comprar uma eleição, o mercadinho caladinho. Essa entidade fantasmagórica mercado, toda calada, né? Toda caladinha. Mas deu comida para pobre, meu Deus, que absurdo! Ali haveria uma dificuldade muito grande de desvincular a minha imagem, qualquer que fosse a circunstância. Mas é isso. Assim, mas desculpa te interromper, mas deve ser realmente um dilema, né? Porque você é uma pessoa ligada à ciência, você é médica, você tem uma vocação para isso, você está lidando com vidas, você pode salvar vidas num momento em que morrem 4.000 pessoas todo dia. E aí chega um cara e fala assim, vem cá, você me ajuda nisso aqui? E você fala assim, bom, e agora? Porque eu preciso ajudar, eu quero ajudar, mas eu posso, só que eu vou ter que lidar com
Gente, Foi muito difícil, para mim foi uma decisão muito difícil, que eu tomei rapidamente, mas isso não significa que ela não tenha sido muito difícil. Você falou tudo, existe o espaço para ajudar, eu tenho a competência para fazer isso, à época a gente considerou que subia ao poder, nesse momento, um gestor, um médico, que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a ideia era, até aquele momento ninguém seguiu a ciência, tá todo mundo nessa história, mas agora morrem 4.000 pessoas por dia e há alguém, né, com um perfil teoricamente adequado para esse cargo. Então, vamos ver se a coisa funciona. E eu fiz 2 juramentos, Antônio. Eu fiz o juramento médico e eu fiz o juramento como sanitarista, como especialista em saúde pública. Eu não posso virar e falar, não vou fazer, sabe? Sim. Isso foi muito maior do que qualquer outra coisa, embora, obviamente, todo o resto tenha... E aí, olha pra você ver. Isso aí, você vê que é um profissional que realmente entende qual que é o impacto da sua profissão, né? Ela falou, eu fiz o juramento como médica e como sanitarista. E aí entrou a questão que é o seguinte, eu conheço muito médico que joga o juramento pra puta que pariu e faz tudo em nome da grana. Muito médico. Pesado muito. E aí eu fui, e aí foi assim, eu nunca usei nenhuma droga, mas eu imagino que deva ser uma coisa parecida com aquilo que eu vivi naquele momento. Nossa, essa é a melhor propaganda antidrogas que eu já vi alguém fazer, inclusive. Porque foi, assim, uma coisa extremamente surreal. Extremamente surreal. O Ministério da Saúde é uma instituição gigantesca, Sim. os maiores orçamentos do governo federal, né? Tem secretaria ali que tem orçamento maior do que outros ministérios. Sim. Então... Eu acho que os 2 maiores orçamentos da União é educação e saúde, né? Porque tem toda aquela questão do mínimo constitucional, você não pode mexer muito ali. O que você espera encontrar no momento de uma crise deste tamanho é um monte de gente técnica capacitada fazendo o seu trabalho, tá certo? O melhor que pode. Não foi isso que você encontrou. Não, você encontra... Eu encontrei um pouco disso, porque são servidores de longo prazo que estão lá tentando imensamente fazer alguma coisa, mas sobrecarregados e sobrepujados por uma camada grotesca, estúpida, ignorante de política. E é muito difícil deles furarem isso e conseguirem fazer alguma coisa. Então, o que eu encontrei ali foi uma instituição completamente desarranjada, acéfala, com um monte de gente que tinha saído ou sido saída, porque teoricamente tinha ligação com o governo anterior, não importasse qual a competência que essa pessoa tivesse, o critério era um critério político, não era um critério técnico, e foi muito difícil. E aí, olha pra você ver, é uma pessoa falando de dentro do aparelho, não era um critério político. Não era um critério técnico, quer dizer, era um critério político. Bolsonaro ganhou a eleição fazendo propaganda de aquele conceito neoliberal de a técnica acima de tudo, né? Muito neoliberal usa isso. Não, isso aqui é técnico, né? Técnico. E aí a gente tá vendo como é que na operação da parada é técnico, né? É tipo como o Paulo Guedes foi técnico, operando a economia brasileira com dólar no exterior. Ele não foi preso, tá? Você que está vendo esse vídeo, lembre-se disso. Paulo Guedes não foi preso. Quando eu comecei, eu falei, vou montar minha equipe com quem? Porque ninguém aceita fazer parte disso. E eu comecei, não, eu preciso de você, vem cá comigo, me ajuda nisso, olha o que a gente está passando. E as pessoas numa reticência muito grande de fazer parte daquela história. Compreensível, tá certo? Depois de tudo que eu passei, eu olho para trás e falo, bom, compreensível que essas pessoas tenham sido tão, né? Você falou dessa barreira, né, na cadeia de comando ali. Eu quero saber se você tem algum exemplo, ou se você testemunhou algum tipo de evento onde isso aconteceu, no qual isso tem acontecido na prática, assim, tipo, a pessoa fala assim, gente, precisamos, sei lá o quê, não faça isso porque o presidente está falando de cloroquina, a gente precisa... Entende o que eu tô falando? Se você testemunhou algo que você falou assim, meu Deus do céu, isso é absolutamente grotesco, não é racional, não é lógico. Irracionalidade foram imensas, assim, mas você lembra de algum? Me lembro de várias. Eu vou tentar achar aqui uma. Bom, você imagina que se você está numa situação em que morrem 4.000 pessoas por dia, você não dorme, tá certo? Sim. Então você acordava 4 horas da manhã, dormia 1 hora da manhã, tentando organizar e fazer as coisas. Então eu quero dizer que o tempo sempre foi muito escasso, com muita coisa para ser feita. Mas eu precisei receber 2 a 3 vezes, naquele período, pelo menos, pessoas que vinham por indicação de um outro ministro ou de um não sei quem para tentar cavar uma vaga nessa equipe. Politicagem absoluta. E eram pessoas naquele momento em que as pessoas todas morriam. Então, assim, para mim, isso é uma absoluta irracionalidade. Mas essas pessoas não tinham nenhum tipo de qualificação. Era assim, pega esse encostado aqui... Não, pega essa pessoa precisa estar sobrinha do fulano. Amiga da fulana, entra aqui, eu lamento, não dá. Teve uma pessoa que vinha do meio militar e sentou na minha frente, começou a querer falar sobre uma
uma droga que teria sido feita para a mãe dele e que estava sendo testada não sei aonde, e eu olhava para aquilo e falava, não é possível que eu esteja passando por isso, tendo tanta coisa para fazer. Então, com essa, não vou nem dizer que era uma mensagem subliminar, mas era uma mensagem bastante ostensiva do tipo, olha, você vai ter que fazer isso daqui. E comigo isso não acontece. Então, mas eu tive uma experiência que talvez seja mais interessante nesse sentido, que foi assim que eu cheguei, assim, eu não tinha nem aceitado o convite ainda, e eu participei de uma reunião que era uma reunião... E eu fico pensando, coitada, dá pra você ver que ela é uma pessoa centrada, que tava ali com o objetivo de fazer a coisa certa. Tipo assim, ser realmente técnica, né? Independente de quem tá lá, tentar fazer um bom trabalho, tentar fazer o que é certo, tá ligado? Dá pra você ver que tem isso nela, mas aí que entra a questão, gente. Né? A gestão do Estado é uma gestão política, ela não é descolada das coisas, não. De secretários. E Não ali existe uma gestão técnica de uma máquina pública. Ela necessariamente é uma gestão política. eu vi que a coisa... Ali eu entendi por que a gente chegou naquele buraco. É isso. Porque as pessoas se levantavam exaltadas para defender cloroquina. E eu pensava, não é possível que esse seja o nível decisório da saúde do país esteja nas mãos dessas pessoas. Desses negacionistas. Era uma coisa, assim, muito assustadora. Você sentiu algum tipo de influência política? Você já falou que sim, mas religiosa, você chegou a se sentir? Não. Religiosa, não. Mas tem uma coisa também interessante. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me foi dita foi assim, olha, aqui você pode confiar em fulano, fulano e fulano, tá? O resto não. O resto é do... como é que eles chamavam, gente? Gabinete, né? Do gabinete do ódio. Mas, e eu achava que isso era, até então, eu achava que desculpa, isso era o gabinete do ódio que eles se referiam era o deles mesmos ou eles se referiam à esquerda? Não. Aquele lugar mesmo. Aquele lugar mesmo, aquela estrutura que era infiltrada por essa política abjeta e que ficava ali controlando essas coisas. Então isso pra mim, foi quando eu cheguei, eu olhei e falei, cara, não é possível. Eu achei até que era pegadinha dessas que você faz quando alguém entra no trabalho, mas não era. Então dentro da estrutura do governo já tinha ali, tinham servidores que já sabiam quem era do gabinete do ódio do governo Bolsonaro. Sim. Assim, isso foi o que me foi apresentado de cara. Olha, você pode falar com fulano. Eu fico vendo isso, pra mim é extremamente assustador pensar nessa situação, você chegar num lugar e encontrar isso, velho. Eu já briguei com os outros por muito menos no trabalho. Até porque eles sabiam de onde eu vinha. Eu venho de uma ideia que é completamente técnica e apartidária. Sim. Então eles assim, olha, fulano, tudo certo. Agora o resto você toma cuidado porque eu achei que... E depois eu vi que não era mentira. Meu Deus do céu, velho, que coisa assustadora. É isso aí, se você gostou, deixa o like, compartilha com o amiguinho, tá bom? Beijo no coração, fui.